Que o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, nós tivemos alguns problemas técnicos aqui e eu achei melhor estar fazendo a gravação de um segundo vídeo para o Gruta dessa semana por causa dessas questões técnicas que nós tivemos. Então ontem nós tivemos o nosso Gruta, mas infelizmente nós não iremos utilizar o vídeo gravado no chat, então vou fazer diretamente para vocês uma live da mensagem de ontem, e eu pretendo ser um pouco mais breve, mas explicar de uma maneira mais direta aquilo que nós meditamos ontem no nosso chat ali do Gruta com os nossos irmãos. Então eu gostaria que você estivesse orando comigo para que a gente pudesse estar dando início nessa meditação. Vamos orar? Querido Deus, eu quero clamar a Tua presença, quero pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor abençoe aqueles que estão ouvindo essa mensagem, independente do horário, que o Senhor possa estar abrindo nossos corações e formando em nós, ó Deus, o caráter cristão, a identidade desse caráter, que o Senhor possa estar nos ajudando, nos fortalecendo, enchendo de graça e nos dando, Deus, a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada corda, cada grupo reunido nas casas, e que a Tua palavra possa nos fortalecer e nos encher, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então essa noite, né, a noite passada e essa noite, estou gravando, né, duas vezes esse vídeo por uma questão de compromisso com você e com a palavra de Deus, de estar podendo trazer o melhor. Nós estivemos falando sobre identidade, mais uma vez, né, identidade do líder. E nesse vídeo da identidade do líder, nós tivemos uma dura missão de falar de identidade. A gente já viu que identidade é um pouco complexo de falar, porque a identidade ela não é material. Se nós estivéssemos falando da cultura, cultura é algo materializado na prática da pessoa. Mas a identidade é filosófico, é algo que é imaterial, mas demonstra aquilo que a pessoa é e aquilo que aquela sociedade é. Então falar de identidade é um pouco complicado, porque na essência nós só temos parâmetros para identificação das pessoas, nós só temos alguns parâmetros. Então nós temos os parâmetros cognitivos, que são as informações que nós recebemos durante toda a nossa vida. Nós temos os padrões genéticos, então aquilo que formula quem somos. Em suma, identidade é aquilo que somos e aquilo que nós expressamos ser, né? Então nós vimos que a identidade tem sua origem na filosofia, né? E é um conceito, a gente utiliza a identidade como um conceito para descrever algo que é diferente dos demais, porém idêntico em si mesmo. Veja como que é complexo. É diferente dos demais, porém idêntico em si mesmo. Então, como nós estávamos vendo na semana passada, nós vimos o filósofo Habermas falando um pouco sobre isso, e o filósofo francês, perdão, aí eu estou gaguejando, desculpa, tá? O filósofo francês Ricoeur contribuindo, falando sobre a identidade idem e a identidade ipse, né? Nós vimos que a identidade idem é aquela identidade da sociedade, aquela característica da sociedade que vai para além da cultura, porque a cultura é prática, mas a identidade é aquilo que como nós vimos, é aquilo que mostra e identifica, né, a sociedade, descreve a sociedade como diferente, mas em si ela é igual às outras sociedades. Então a gente tem essa premissa de falar de identidade como uma explicação da existência, do ser da pessoa ou da sociedade. É uma coisa muito mais abstrata da sociedade. Enfim, nesse processo de formulação de identidade,
nós tivemos uma segunda dificuldade que nessa semana de meditar no personagem Jonas para poder contribuir conosco na construção da identidade. E um dos desafios levantado no Jonas, ou no personagem Jonas, é que o personagem Jonas, ele é um personagem icônico. Todos nós, desde criança, ouvimos falar do personagem Jonas. Todos nós, de alguma maneira, vimos Jonas como um personagem icônico. Ele era muito mais do que um profeta, né? Ele era um personagem que foi caracterizado na Idade Média, por exemplo, na Idade Média, depois da Reforma, como um judeu folgado. Ele é o típico do judeu folgado, do judeu que que só pensava nele, egoísta, egocêntrico, que se repousava na sua eleição. Então Jonas ele é esse tipo, a gente herdou essa visão. Então quando a gente fala de Jonas, já vem à mente aquele que desobedeceu a Deus, aquele que fez por obrigação, aquele que a gente já fez esse arquetipo de Jonas, né? Aquele arquétipo daquele homem que estava resistindo à vontade de Deus, em obedecer à vontade de Deus, como se aquela missão que ele estivesse recebendo fosse uma missão fácil. Não era fácil. Para você ter uma ideia como é complexa a vida de Jonas, Jonas é o primeiro ou o único profeta, apesar de os outros profetas falarem de Nínive, por exemplo, que foi a cidade que ele foi enviado, os outros profetas falarem dos reinos à volta, dos gentios, né, daqueles que não eram judeus. Eles nunca tinham sido enviado para fora. Nós vemos Elias indo para Sarepta, mas para morar em Sarepta, para estar ali em Sarepta durante um tempo, e nós vemos Eliseu também indo para Damasco, mas não é com a missão de ir lá converter ou de ir lá pregar o evangelho. E quando a gente fala de Nínive, a gente não olha para a complexidade daquilo que Jonas estava vivendo. Então é importante a gente olhar, porque esse personagem ele é icônico, ele é um personagem assim de uma riqueza na contribuição da nossa formação, da nossa formação de caráter, da nossa formação na identidade de um missionário. Por quê? Porque ele é o exemplo ele é o exemplo daquilo que o filósofo que nós vimos atrás, que fala sobre a identidade idem e a identidade ipse. A identidade idem é aquela identidade social que todos têm que ter um padrão e todos estão contados ou identificados dentro daquele padrão social, mas cada um tem a sua identidade ipse, que está em formação, é aquela identidade que nós iremos chamar de identidade em formação. E todos os cristãos estão em identidade de informação. Jonas, eu olho para Jonas e eu vejo que Jonas ele teve a sua identidade ipse prejudicada, poderíamos dizer assim, não prejudicada, mas a sua identidade ipse ela foi influenciada, vamos colocar nesses termos, pela identidade idem, ou seja, a volta de Jonas, ou a circunstância de Jonas como um profeta, um homem de Deus na cidade de Jerusalém, ele tinha um histórico, ele era uma pessoa, e o livro de Jonas narra, o livro do próprio personagem, dos capítulos do livro, apesar de ser um profeta menor, conhecido como um profeta menor, ele é um profeta de uma grande vida, e digamos assim, é um profeta que teve uma influência muito grande. Então, para os judeus, o Jonas ele passa a ideia do arrependimento.
Então veja bem, é da desobediência ou da resistência à obediência e ao arrependimento. Porque se você olhar para a história de Jonas, Jonas não queria ir para Nínive. Então por que ele não queria ir para Nínive? Essa é a grande questão. Essa é a grande como que eu poderia dizer? A grande sacada que nós deveríamos avaliar de Jonas. Por quê? Porque Jonas ele é uma pessoa normal, apesar de ser profeta, apesar de ser homem de Deus, em nenhum momento você vê Deus esculachando ou brigando com Jonas. Há sim o castigo, há sim a consequência, há sim as correções sobre o profeta, mas em nenhum momento Deus está falando que Jonas deixou de ser um profeta, deixou de ser um homem de Deus, mas Deus está lidando com a humanidade dele, o que me leva a crer que Deus está forjando em Jonas uma identidade ipse até o final e fazendo com que Jonas chegue até a vontade do próprio Deus. Para você ter uma ideia, alguns estudiosos eles acreditam que Jonas ele foi um profeta, foi um profeta que profetizou no ano 8º antes de Cristo, provavelmente 720 mais ou menos, tá? Alguns estudiosos dizem isso. Outros estudiosos dizem que ele é pós-exílio por causa de Jonas 3:3, onde ele fala que a cidade de Nínive, vou abrir minha Bíblia aqui em Jonas 3:3 e vou ler para os irmãos. Esse relato aqui fala que a cidade de Nínive era uma cidade muito grande. Então, como ele fala no passado, alguns estudiosos acham que ele não poderia ter não poderia ele teria profetizado em Nínive, mas a cidade tinha sido destruída depois que a carta foi escrita. Então, vamos lá. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Depois de todo o processo, você sabe qual é o processo de Jonas. Ele resiste, vai para Tarsis, no navio ele vem uma grande tempestade, ele tem que pular no mar, um peixe muito grande. Esse peixe, algumas traduções em português vai falar que é uma baleia, pode até ter sido uma baleia, mas a palavra hebraica é dag-gadol, e dag-gadol é um peixe muito grande, um grande peixe, engole Jonas, e aí vem a grande sacada. Veja bem, vamos ler o versículo e eu vou falar desse grande peixe. Jonas obedeceu a palavra do Senhor depois desse processo, foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. O texto pode ter sido escrito segundo a descrição do próprio autor. Não quer dizer que foi depois do exílio, nos anos 600, né, que esse livro tenha sido escrito. Isso aqui pode ter sido mesmo nos anos 700, como nós vimos, ainda no apogeu do Império Assírio, né? E aí vale uma correção. Ontem eu falei sobre o Império Babilônico, mas na verdade a cidade de Nínive na verdade os ninivitas, eles eram assírios, eles eram de origem assíria. Na verdade é uma grande confusão quando a gente fala sobre Assíria e Babilônia. Por quê? Porque ambos eles eram povos, como que eu posso dizer, eles eram arcadianos, eles eram descendentes ou nascidos do movimento arcadiano, que foi um grande império bem antes do período desse período. E aí nasceu esses dois grandes povos, ou cidades, porque na verdade eram cidades reino, né? Nínive, uma grande cidade, como nós vimos aqui em Jonas, e depois Ur dos caldeus, conhecida, né? A Ur do querido Abraão. Ela era uma cidade
arcadiana, do Império Arcadiano. Isso é história, então você pode encontrar em na internet muita informação sobre isso, mas é importante a gente pensar que Nínive, os ninivitas eram assírios. Depois vêm os babilônios e destroem ou governa Nínive, e ambos passam a ser um território só. Posteriormente, atualmente, tanto Nínive quanto a antiga Babilônia, elas estão localizadas no Iraque, no país do Iraque. Tanto que tem um vídeo falando sobre uma reportagem do Fantástico falando sobre a tomada do Estado Islâmico na cidade de Mossul, e ali eles estavam retratando como que esses radicais islâmicos estavam destruindo a cidade, a memória ou todos aqueles monumentos históricos da cidade de Nínive, que ainda estava sendo preservada, mas foi totalmente assim, quase que totalmente destruída ali na cidade de Mossul. E ainda existe o território no Iraque chamado território de Nínive. Então veja bem, a história antiga ainda é muito presente naquele Oriente Médio, porque existe os ninivitas, que são assírios, existe os babilônicos misturado ali dentro. Eu não sei precisar dizer quem são os povos, provavelmente os curdos e os iraquianos, que não são curdos, são de diferentes etnias aí, diferentes grupos étnicos, mas ainda nós temos um império que é ali próximo, que é retratado pela Bíblia, que é o Império Persa, que é o Irã, hoje atualmente o Irã. Então veja bem, quando Jonas é chamado para pregar em Nínive, ele é chamado para um grande desafio. Se você olhar, por exemplo, para Eliseu, um profeta que teve um grande ministério, que teve um ministério muito exponencial em Israel, você vai ver que Eliseu ele estava confrontando diretamente os ninivitas. Por quê? Porque os ninivitas eles tinham uma visão expansionista. Eles queriam expandir. Nínive, da cidade do profeta Jonas, Gat-Hefer, mais ou menos 800 quilômetros. Veja a potência naquela época que era Nínive para poder chegar nesses 800 quilômetros. Então, irmãos, nós pensando na vida de Jonas, segundo alguns estudiosos, Jonas ele é subsequente ao Eliseu. Então, provavelmente, é uma provável possibilidade de Jonas ter participado da escola de profetas de Eliseu. Não há certeza, mas há possibilidade. Eliseu tinha uma escola de profetas, né? Você encontra isso em 2 Reis, capítulo de número 4. Não vai falar assim com todas as letras, mas tem aquela outra ocasião que os profetas é atacado pela ursa por zombar da careca de Eliseu. Então tem que tomar cuidado, né, irmãos? Quando você vê um profeta careca, não chame a atenção dele, tá? E não zombe da careca dele. Enfim, obrigado, Jesus, por essa proteção. Eu tô brincando, não vai ter ursa não, tá? Mas, enfim, Eliseu tinha os seus discípulos. Eliseu ele era um professor, um mestre, e tinha um ministério exponencial contra os assírios. Os assírios via Eliseu como um grande inimigo do Império Assírio. Nós vimos algumas vezes alguns textos para trás, nós estudamos há um tempo atrás sobre essa questão, né, de como os ninivitas, Senaqueribe, os governantes, eles tinham uma oposição a Eliseu, e tudo indica que Jonas ele viveu sobre esse ambiente, essa bolha, essa pressão de anos dos ninivistas, de anos de investimento dos assírios contra o território
de Judá, ou melhor, de Israel, porque Jonas ele está no reino de Israel. Depois de Salomão, o reino se dividiu, ficou 10 tribos e meia e 2 tribos em Judá e 10 tribos e meia em Israel. E Jonas ele é um profeta em Israel, né, no reino do sul. E eles ficaram ali muitos anos sendo pressionados pelos assírios, sendo pressionado mesmo, com tropas, né? Tem um texto aqui que diz mais ou menos assim, é o livro de 2 Reis, capítulo de número 18, verso de número 13, até o verso de número 37. Ele é um pouco extenso, mas eu vou ler um pouco, né, dessa tensão que vivia os israelitas, e inclusive Jonas, todo esse período aí, né? Mais tarde, no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, vai combater contra todas as cidades fortificadas de Judá. Aqui está em Judá, tá? Não em Israel. Mas veja, ele está lá Senaqueribe no território palestino, que é onde fica Jerusalém e todo o território dos judeus, né? Então, foi no território de Judá. Verso de número 14 diz assim: o rei Ezequias pediu a paz e enviou um mensageiro ao rei assírio em Laques. Rei, estou pronto para pagar tributo que exigires, contanto que te retires da terra. O rei assírio pediu então um pagamento de 10.000 quilos de prata e 1.000 de ouro. Para juntar todo esse dinheiro, o rei Ezequias serviu-se da prata armazenada no templo e nos cofres do palácio real. Arrancou ainda o ouro que revestia as portas do templo e as ombreiras e outras portas que tinha sido revestida com esse metal precioso, e deu tudo ao rei da Síria. Contudo, esse último enviou o comandante supremo do seu exército, o tesouro real e o mordomo da corte de Laques, com um grande exército, acamparam junto à estrada principal, ao lado do campo das lavadeiras, perto do arqueduto do reservatório superior. Pediram que o rei Ezequias viesse falar com eles. Então Eliaquim, filho de Ilquias, que era o primeiro-ministro, acompanhou Zebiná, escrivão do rei, e de Joá, filho de Asaf, secretário real, e foram entre si uma comissão que saiu da cidade para se encontrar com o enviado da Síria. Então o general assírio enviou o seguinte recado ao rei Ezequias: o poderoso rei da Síria diz-te que és um louco ao pensares que o rei do Egito te poderá ajudar. Pensas que a estratégia e a valentia militares são apenas uma questão de palavras? Em quem confias para te revoltares contra mim? No Egito? Se te apoias no Egito, vai verificar que essa nação é como um pau que logo se quebra quando nos apoiamos nele, e que acaba por perfurar a mão. O faraó egípcio não inspira confiança alguma. Talvez também esteja a dizer: nós confiamos no Senhor nosso Deus. Então não é esse aquele que o vosso rei insultou, deitando abaixo dos seus santuários e os altares sobre as colinas, obrigando toda a gente de Judá a adorar em Jerusalém e a usar unicamente o altar do templo? O meu mestre, o rei da Síria, propõe-vos o seguinte negócio: se conseguirem 2.000 homens do que ficou e de todo o vosso exército, e dar-vos outros tanto cavalos para que os montem, assim como poderás resistir a um oficial do meu senhor, mesmo que seja um dos menores, quando
Estás confiante que o Egito te fornecerá carros e cavaleiros? Além disso, julgas que vim aqui da minha própria iniciativa? Não, foi o Senhor quem me disse, vai destruir essa nação. Então, aí continua toda essa questão. Se você pegar também em Crônicas, Segunda Crônicas vai falar disso, tá? Segunda Crônicas, capítulo de número 32, né? Então, Segunda Crônicas 32 fala: alguns anos mais tarde, apesar da fidelidade do rei Ezequias a Deus, o rei Senaqueribe da Síria invadiu Judá e pôs cerco à cidade fortificada com a intenção de conquistá-las. Quando teve a certeza de que Senaqueribe tinha intuito de atacar Jerusalém, Ezequias convocou seus conselheiros e governantes para um conselho de guerra, tendo decidido tapar as fontes do lado de fora da cidade. Para isso, mobilizaram uma enorme quantidade de gente que, para além desse trabalho, também se empenhou no corte das águas do ribeiro que atravessava os campos, porque acharia o rei da Síria tantas águas, diziam eles. E aí continua. Vocês estão percebendo aí, queridos? No verso 9, por exemplo, diz assim, no versos 6 e 8, vamos pegar dos 5. Seguidamente consolidou a sua defesa, reparando as muralhas onde havia fendas e levantando junto às torres fortificadas outra muralha do lado de fora. Também reforçou a construção da fortaleza de Milo, da cidade de Davi, e mandou fortificar grande quantidade de armas, fabricar grande quantidade de armas de escudo. Mobilizou o exército, nomeou oficiais, mandando que se concentrasse nas campinas em frente da cidade, dizendo: esforcem-se e sejam corajosos. Não tenham medo do rei da Síria, nem do seu poderoso exército. Passem de simples homens, nós temos o Senhor. Mas eles não passam de simples homens, mas nós temos o Senhor. Certo? Nosso Deus, combatendo do nosso lado. Essas palavras foram para eles de grande incentivo. Então veja bem, você percebe o ambiente tenso que Judá e que Israel estava vivendo como uma nação menor, um grupo bem menor diante das investidas do rei da Síria. Com tudo isso, anos depois, não muito tempo depois, se levanta Jonas. Jonas, filho de Amitai, segundo alguns estudiosos, Amitai era um profeta, que recebe o nome de mensageiro, porque Jonas o significado é pombo ou pomba, que é tipificado um mensageiro. Então veja bem, ele é preparado para ser um mensageiro separado de criação de pai, né, para ser um profeta, para ser um homem de Deus. E Jonas é chamado para o ofício do ministério, tanto que num texto eu vou pegar aqui de 2 Reis, capítulo 14, 25, ele profetiza para o rei Jeroboão II fortificar as fronteiras, né? Então, vamos lá. 2 Reis, capítulo de número 14. Vamos ver se eu peguei o texto direitinho aqui. 14, verso de número 25. Diz assim: vamos ler do 23? Diz assim: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprovava ele fez o que o Senhor
reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, levava Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar da Araba, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Efer. Veja bem, Jonas já tinha dado a palavra mesmo para esse rei Jeroboão que não se arrependeu e não se desviou do que era mal, tá? E isso não é bom, mas mesmo assim Deus ele dá a palavra pelo profeta. O profeta Jonas então envia essa palavra e eles restabelecem a fronteira ali que foi especificado pelo texto. Veja então como Jonas tinha esse ministério de profetizar. No entanto, Jonas era um judeu, um humano comum, que tinha uma missão agora de ir a Nínive, pregar para os ninivitas o arrependimento, como está escrito em Jonas, capítulo 1, verso de número 1. Jonas 1:1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, como outra palavra veio a Jonas e Jonas entregou. Ele era um mensageiro. Vá depressa, verso 2, a grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Meu Deus, aquela cidade era a cidade do Senaqueribe. Era a cidade, provavelmente já não era mais Senaqueribe, e segundo os estudiosos, a grande Nínive e o exército assírio já estava bem enfraquecido. Depois veio a cair diante dos caldeus no ano de 625, não me fale a memória, tá? Perdão, se não me fale a memória. Então lá para o ano de 625 a cidade veio a cair. Mas naquele período, apesar dos assírios e de Nínive ser um povo que já estava enfraquecido pelos embates contra Elias, o próprio Deus protegeu, o próprio Deus guardou, e muitos guerreiros ninivitas morreram no decurso desse processo. Jonas nunca tinha visto um profeta ir para fora dos territórios israelitas. Ele já estava acostumado àquilo, a profetizar no meio do seu povo. E aí é que está a questão. O desafio de Deus é maior do que a identidade idem daquele povo. É maior do que tudo aquilo que ele imaginava. Ele não conseguia conceber essa ideia. Às vezes Deus pede coisas para a gente que vai além da nossa compreensão humana. Vai além até mesmo do nosso desejo de servir a Deus. Por quê? Jonas deixou de servir a Deus? Não. Jonas era um mau profeta? Não. Jonas era um homem normal, um homem comum, um homem que tinha o desejo de fazer a vontade de Deus, tanto que fez até aquele momento. Mas aquilo que Deus estava pedindo para ele era inconcebível para ele. Para ele era difícil. Olha como que como que o texto retrata no verso 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Ele pega o caminho contrário. O que eu quero dizer com isso? Que todo esse cenário emocional de guerra, esse cenário à volta de Jonas, das investidas do rei Senaqueribe, ou do imperador Senaqueribe, ou do assírio, o grande governador Senaqueribe, trouxe todo esse contexto de dificuldade, sem dizer que não somente um contexto de dificuldade, mas confeccionou uma identidade na vida do Jonas.
uma identidade de inimizade e de não aceitação para com aquele povo. Aquele povo era hostil na visão de Jonas, e Jonas não queria que aquele povo viesse a ser salvo. Jonas não tinha ideia, não pensava nisso, não estava pronto para isso, não queria isso e não desejou isso. Ele não desejava que os ninivitas fossem salvos. Por quê? Por causa daquele contexto, daquela identidade judaica ou daquela identidade israelita de que eles eram exclusivos de Deus. Mas Jonas não era mau, como eu disse. Então ele estava ainda num processo de aperfeiçoamento. Ele foge da presença de Deus, ele vai para longe de Deus, e aí vem o primeiro ensino para a gente. Depois de toda essa explicação contextual da vida de Jonas. Muitas das vezes o que Deus pede para a gente vai além do que a gente imagina como líder. Vai além do que a gente consegue conceber como seres humanos normais, como réis mortais. Às vezes o que Deus pede pra gente, nas atitudes mais imediatas e outras a curto, médio e longo prazo, é além do que a gente já imaginou ou talvez do que a gente está planejando para aquele momento. Assim como foi com Jonas. Então, apesar de ser, é importante, queridos, a gente ter o desejo de fazer a vontade de Deus. Talvez você precisa avaliar aquilo que Deus está pedindo, aquilo que Deus está querendo, aquilo que Deus está dirigindo, aquilo que Deus está ensinando, aquilo que Deus está fazendo ferver dentro do teu coração. E isso não tem a ver somente com a nossa realização pessoal. Não era uma missão de realização pessoal. Na verdade, era uma missão de sacrifício pessoal para Jonas. Era uma missão suicida para Jonas, porque ele ia na cidade do inimigo, ele ia na terra do inimigo e iria pregar de Deus para o inimigo. Então veja bem, às vezes Deus pede para a gente e a gente não está pronto para responder. O que fazer? Fugir da presença de Deus, então, é uma regra? Não, não é uma regra. Não é a ideia. A ideia é a gente entender, porque mais cedo ou mais tarde, se nós somos de Deus, nós vamos entender o que é de Deus. Mais cedo ou mais tarde, aquele que é de Deus vai agir por temor. Aquele que é de Deus vai se dobrar como Jonas se dobrou, mesmo ele não querendo. Até o final da vida dele, você vai ver que Jonas não queria. Ele pregou, ele falou que os ninivitas iriam ser destruídos, e os ninivitas se arrependem, mas ele senta e espera os ninivitas não se arrependerem, porque ele não queria. Então aí vem um outro ensinamento que nós precisamos ter claro. O primeiro ensinamento é: saiba lidar com o que Deus está pedindo para você. Você precisa lidar com isso. É eu e você. Cada um de nós precisamos aprender a lidar com o nosso chamado e com aquilo que Deus está pedindo. Hoje Deus está pedindo para você cuidar de 1, 2, 3 vidas, falar do amor dele. Deus está pedindo para a gente testemunhar da graça dele. Deus está pedindo para a gente fazer aquilo que ele para a edificação da igreja dele. Queridos, não retenha, não se detenha em fazer aquilo que Deus está pedindo de você. Não se detenha. Ele não está pedindo para você ir para Nínive. Ele não está pedindo para você ir para uma cidade hostil, para um território inimigo. E se ele pedir isso para você, não se detenha. Aprenda a obedecer. Nas pequenas coisas, obediência é obediência. E Jonas, ele faltou com a obediência. Qual foi o caminho de Jonas na falta da obediência? Toda falta de obediência vai gerar consequência. Então, o que acontece nesse processo? Deus permitiu? Deus permitiu. Eu não estou aqui para discutir se o desenho de Jonas ou se a história de Jonas
era uma história que Deus planejou com antemão, ou se foi acontecendo. Nós não estamos aqui para falar sobre isso, nós estamos aqui para avaliar o personagem, e como homens e mulheres de Deus, nós precisamos olhar para eles e verem aquilo que nós podemos melhorar na nossa vida. Jonas não tomou o caminho rumo a Nínive, nem aos assírios, mas ele tomou o caminho a Tarsis. O caminho de Tarsis foi um caminho de sofrimento. Aí vem o segundo ensino. Quando chamado, nós temos uma tendência de resistir ao chamado de Deus. Assim foi com quase todos os homens. Se lembra de Lucas 5, quando Jesus está com Pedro e fala: Pedro, volta para o mar. Nós vimos isso no Gruta. Volta para o mar, joga de novo a sua rede. Pedro fala: Senhor, eu já vim a noite toda, eu estava pescando, por que eu vou fazer isso agora? Volta para o mar, joga lá. E Pedro fala: sobre a tua palavra farei isso. E ele te retira do mar, junto com os outros, porque ele não aguenta retirar a rede cheia de peixes como resultado da obediência. Então Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, retira-te de mim, da minha presença, porque eu não sou digno de ti. Isaías fala: Senhor, como eu irei? Moisés fala: Senhor, eu sou homem de palavra pesada. Gideão faz prova. Todo chamado de Deus cria em nós um desafio, e nós somos resistentes não a Deus, mas ao desafio. Isso você precisa entender. Então, o segundo ensino é: não resista ao chamado de Deus, não resista àquilo que você tem que fazer, faça com excelência, porque mesmo o processo, mesmo Deus entendendo, mesmo a sociedade forçando você, nós temos um grande desafio aqui no Japão, uma sociedade desgastante, trabalho intenso, e não somente trabalho intenso, mas nós temos uma carência do nosso povo, uma falta dentro das nossas vidas, tipo de realização, porque nós estamos distante da nossa sociedade, a sociedade que nós crescemos. Nós somos estranhos o tempo todo aqui dentro da sociedade, apesar da gente fazer amigo, apesar da gente ter uma vida abençoada pelo Senhor, nós nos vemos diferente. E isso faz com que a gente tenha sempre uma necessidade de suprir, e o suprimento, ou aquilo que nós precisamos suprir, está em Deus, queridos, está em Deus, e nós precisamos suprir em Deus, cumprindo o chamado que Deus nos deu. Se prepare para esse chamado. Não permita que a sociedade, não permita que as tentações, as pressões dessa sociedade te desvie para Deus. O segundo ensinamento é: não fuja do seu chamado. E o terceiro ensinamento que nós poderíamos alistar aqui: não permita que nada, nenhuma pressão, nenhuma dificuldade, mesmo a tua alma, a tua mente, o teu corpo, te influenciar para resistir, ou para não fazer, ou para não cumprir. Não permita que nada te influencie de fazer a vontade de Deus. Hoje nós estamos vivendo nas cordas, e como cordas nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. Como? Abençoando, discipulando, ensinando, vencendo os nossos traumas. Alguns irmãos são traumatizados porque acham que não podem ser pastores, não conseguem ser pastores por causa dos traumas, ou não conseguem ser mulheres de Deus por causa das dificuldades, não consegue porque acha que a circunstância não permite, porque acha que não tem tempo, porque acha que não tem condições. Querido, tudo isso são pressões externas que nós precisamos vencer, mesmo com a nossa circunstância difícil. Então vença em nome de Jesus. Minha oração é para que você vença em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que você possa ter sido ricamente abençoado por essa mensagem, e que o Espírito Santo te dê a paz, o consolo e o desafio de fazer a vontade de Deus.
Fiquem com Deus, queridos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, por essa noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor, Pai, desafie os nossos corações a viver segundo a sua vontade e a viver, Deus, o cumprimento em obediência, como Jonas obedeceu, apesar de todos as resistências pessoais, apesar de todos, que não é uma regra. Nós não queremos colocar a vida de Jonas como uma regra que nós devemos resistir, mas como um defeito que precisa ser corrigido. Jonas encontrou arrependimento e nós precisamos encontrar arrependimento quando nós resistimos ao Senhor. Que o Senhor nos dê a graça, nos dê a paz de nos arrependermos e assim cumprir a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe, nos guarde e nos transforme, Deus. Que o Senhor possa mostrar, Deus, aquilo que o Senhor tem pra gente e que nós possamos querer isso, formando uma identidade pessoal de serviço, uma identidade pessoal de adoração, com objetivos claros, com metas claras, com aquilo que nós queremos fazer para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Um grande abraço. Fiquem na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Deus abençoe.